O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, domingo, dia 2, solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias e alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da gente se reunir, dia especial, né? De se reunir em comunidade para celebrar a palavra, celebrar a Eucaristia e também hoje celebrar essa grande solenidade de quem? Dessas grandes pessoas, desses dois grandes santos na igreja, que é Pedro e Paulo, ou São Pedro e São Paulo. Pessoas que enfrentaram o início do cristianismo, aqueles que estavam ao lado do Senhor, conheceram o Senhor e assim se tornaram essas duas grandes pilastras, né, grandes fortalezas da nossa fé. E claro, né, lembra que nós somos igreja católica e apostólica. Está aí dois grandes apóstolos, né? Paulo não é do grupo, né, dos 12, mas se tornou esse grande apóstolo de Jesus Cristo, esse grande conversor, né, se converteu e converteu muitas comunidades, muitas pessoas, formou muitas comunidades. Então nós temos hoje a intercessão desses dois grandes santos. E veja que interessante. Que interessante e por que, né, a gente celebra, né, os dois santos sempre no mesmo dia, né, na mesma solenidade. São Pedro, aquele meio sempre teimoso, mas que Jesus o escolheu. Por isso que sempre a gente diz que Jesus não escolhe os grandes capacitados, mas capacita com sua paciência, com sua palavra, aqueles que ele escolheu. Escolheu Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, tu vais ser a pedra principal da igreja que eu vou formar, do cristianismo. Por isso, eu quero você junto comigo. Apesar de Pedro ter negado Jesus, de ter feito tantas desfeitas, não sentar na mesa, não querer sentar, não querer levar os pés, né, e sentar na mesa. Apesar de tudo isso, Jesus foi o amando, foi o querendo, foi trazendo para junto do seu coração, até que Pedro, então, teve a capacidade, a oportunidade também da conversão, ele estar junto com o Senhor e se tornou essa pedra fundamental também da nossa igreja, né, do cristianismo, da igreja católica. Então é importante a gente celebrar o Pedro. O Pedro é mais quieto, é mais no lugar, é mais o pai, né, a pedra fundamental, aquela pedra que vai ser nela que vai ser construída a igreja, né? Paulo já não. Paulo já é a personalidade de Paulo, né, o perfil de Paulo é um perfil mais missionário. Ele está ali, ele é soldado, ele mata muitas pessoas, muitos cristãos, mas depois da sua conversão, então ele tem esse perfil missionário. Por isso que Jesus diz para Ananias: olha, Ananias, vai lá, cura esse jovem da cegueira, porque eu preciso dele. Eu preciso dele para o apostolado. Eu preciso dele.
vai lá, faça como se fosse uma ordenação, né? Sacerdotal ou diaconal, né? Vai lá, toca nele, tira essa cegueira dele, porque eu preciso dele, né? Para também esta mesma igreja de Pedro, onde Pedro vai ser esta pedra fundamental. E Paulo também se torna essa pedra fundamental. Então, é Paulo que então vai, a partir também de algumas indisposições com o próprio Pedro, com a própria Jerusalém, né? E sai, né, para formar com as grandes dificuldades as comunidades que nós temos conhecimento até hoje, né? Forma Corinto, forma os Tessalonicenses, Romanos e outras comunidades na qual ele vai passando. Então veja a importância da gente ter solidez em Pedro e também ter esta missão de Paulo, aprender a ser essa igreja sólida e aprender também a ser essa igreja missionária que Paulo nos chama também a seguir. E aprender a falar que nem Pedro falou. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E quando a gente tem essa unidade, quando a gente tem essa convicção na pessoa de Jesus Cristo, com certeza vamos ser igreja povo de Deus, sólida, cada vez mais perfeita, caminhando pela perfeição, e também uma igreja cada vez mais em saída, uma igreja missionária. Pensa nisso, um bom domingo, abençoado a todos vocês, que Deus os abençoe com sua mão poderosa e que a mãe do Perpétuo Socorro, a mãe de Fátima e a mãe de Aparecida, nos 300 anos do seu jubileu, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.